o, o, o Cláudio Ramos. Olá, caros. Boa tarde a todos. Aqui é boa tarde, já é boa noite, não é? É boa noite, sim. Muito bem, Obrigada, João. É com muito gosto e muito prazer que eu tenho aqui comigo, na Repórter X, aqui sediada em Belém. Doutora Zadinha, ter aqui uma conversa de amigos, mas claro, para não me perder muito, até saber as suas. Mas eu prefiro aqui dar uma olhada. É uma rasteira. Dar uma olhada que se leva isto em sequência. Quem é a doutora Zadinha Peniche e de onde vem? Primeiro, eu nunca gostei muito que fosse, digamos, tratada como doutora, porque nós todos nascemos sem um académico e, apesar que às vezes não consegues, não é? Há situações que tem que ser mesmo e que é feito assim, mas como eu tenho uma vertente de uma média alta e uma média, ou seja, da parte da mãe e do pai, eu achei que havia sempre rivalidades entre família e entre mesmo meus irmãos, não gostar desse termo, porque o grau académico para mim nunca serviu. Quem é a Zazinha Peniche? A Zazinha Peniche é um ser humano, como tantos outros, não é? Mas que nasceu não propriamente num berço de ouro, mas que tive o privilégio, muito mais do que, se calhar, muitos imigrantes, de estar no meio de uma sociedade na média alta e ter uma mãe que era uma babysitter, que era uma doméstica, na casa dos meus avós, e que o grande amor, por isso o meu livro, O Amor e Sucesso, veio precisamente pela história dos meus pais. E acho que tu não tens esse livro que eu tenho que te oferecer, porque isso está na segunda pessoa e realmente é um livro fabuloso. E agora que sabe que eu tenho coleção de livros. Tenho que te dar todos. Porque esse livro realmente tem uma história. Eu penso que esse livro não foi muito aceite na média, ou seja, porque, como dizem as pessoas lá do Norte, está escrito muito caro. E há palavras que as pessoas têm que ir ao dicionário para saber o que é que elas querem dizer. Então eu optei por fazer uma linguagem muito mais natural, mais simples, porque tenho, como disse, as duas vertentes. Por isso eu sou filha de um meio espanhol e de uma portuguesa, de um grande amor, da filha do patrão, onde a minha mãe trabalhava, e foi daí que veio esta menina, sem ser desejada, entre aspas, mas que houve uma história muito grande e um amor muito grande entre o meu pai e a minha mãe. Então já está-me a falar da segunda pergunta que eu tenho aqui. Estás a ver? Já está quase, não é? Já está quase como o doutor Rui Rebelo, que me tinha mais perguntas. E é as suas origens em Portugal, não é? Sim, as minhas origens são meio espanholas e portuguesas, porque o meu pai tem sangue espanhol, tem família em Espanha, o que eu admiro imenso, e a parte do norte, aqui a Arda-Beira, que é os meus avós paternos e a minha mãe que nasceu lá, e que eu acabei por me querer estar em Aguiar da Beira porque nasci lá por antes do tempo. Minha mãe estava à minha espera há 20, ia para se casar, casaram-no com outro senhor, obrigaram-na a casar com o meu padrasto, porque era um senhor do campo, apesar de ser lisboeta, era um senhor do campo, tinha ovelhas, tinha a padaria, etc. Solteirão, com 15 anos mais velho, e obrigaram a minha mãe a casar com aquele senhor porque achavam que o meu pai não era a pessoa certa para a minha mãe, sendo um engenheiro, não é? E claro que isso trouxe muita mágoa para a minha mãezinha, trouxe muita mágoa para o meu pai, porque eu acho que eles a vida inteira se encontraram, se conheceram, tenho a certeza que houve adultério, por isso digo, não tenho vergonha nenhuma de o dizer, porque eles ainda hoje se amam os dois. Mas que o meu pai fez a vida dele, depois não teve outra alternativa. Por isso, como o filme existe em cima do telhado um roubo da bebê que está, foi isso que aconteceu. O meu pai tentou roubar-me quando saiu da militar. Você não me roubou as perguntas, não poupar. O que estudou e onde? O que estudei? Olha, eu estudei. Comecei a estudar primeiro, eu fiz a primeira classe e a segunda fiz em Guarda Beira. Depois fiz estudo em Lisboa e em Setúbal.
Depois, o meu, até o 12º ano foi educador de infância, foi na Manuel da Maia e foi em Lisboa. Daí, eu ganhei uma bolsa de estudo, porque a minha madrinha, Beatriz Maria, uma senhora muito conhecida, cantora de ópera, muito conhecida, conseguiu uma bolsa de estudo para a Suíça. E foi quando eu vim para a Suíça, tive o privilégio de ganhar. Em que ano veio para a Suíça? Para a Suíça, espera, eu tirei primeiro educadora de infância, principal auxiliar de educação, educadora de infância, até aos 22. E aos 23 vim para a Suíça. E, entretanto, depois fui terminar o 12º ano, a Portugal, que na altura, não sei se no teu tempo era assim, mas no meu foi assim, fazíamos 2 anos, à noite. Sabias que em Portugal... Houve um curso... Sim, que era. Eu fiz o 12º ano em Portugal, fui fazer, terminar... Chamava-se Oportunidades, não é isso? Não, eu fui mesmo para o Liceu Patos Manuel, eu fui mesmo para aí, por isso... podia fazer como à noite, estávamos à noite, podíamos fazer os 2. Agora podem fazer 3, não sabia. Agora podem fazer os 3. O 11º, o 11º e 12º. Ouvi dizer que o meu neto, acho que me explicou. Eu também estudei isso. Pronto. Depois tive que reconhecer, como vim para a Suíça, eu fui para a Áustria, na parte da Comunidade Europeia, eu consegui entrar na Áustria para estudar. Eu fui para a Áustria, estudei em Espanha, estudei no Brasil, estudei em Barcelona, por isso estive em Barcelona, em Lyon, onde meu pai é de Lyon, e entretanto andei sempre um bocado na Suíça, porque na Suíça fiz o Wissenschaft e fiz o Cosmética Fachschule e Fachlehrerin. Estive aqui a dar aulas aqui muito perto de ti, aqui em Escamdinha, tenho inspetora de exames também aqui em Zurique, na parte velha. Por isso, eu ainda hoje, eu só deixei de estudar há pouco tempo, na Suíça, aqui de Zurique, porque eu não quero parar. Descreva-me então a sua profissão. A minha profissão. A profissão, formação académica. Pronto, eu tenho o pós-graduação, tudo toda na área da dermocosmética, fiz o Master Diploma, tive o prémio de ouro, porque fiz aqui e obrigaram-me a fazer em Portugal, que eu fui uma pessoa revoltadíssima nessa situação, porque fui para o Porto, e depois do Porto, o próprio Estado não me reconheceu as minhas habilitações aqui na Suíça, e eu, furiosa, disse, mas como é que é possível Portugal não reconhecer os estudos na Suíça? E tu sabes que eu tive conhecimento aqui que os estudos portugueses, ao fazer aqui a língua portuguesa do 9º ano, não quer dizer que tenham o 9º ano em Portugal. Não é correto, não é aceito. Seja a profissão que fores, eles obrigam a tirar um novo curso. Exato, e foi aquilo que me aconteceu a mim. Eu andei numa guerra tremenda na naturopatia. Foi uma das coisas, felizmente, foi reconhecida na comunidade europeia, mas na Suíça não sou reconhecida como médica de naturopata, ou seja, médica de medicina natural mesmo. Aqui não sou. Queriam que eu fosse fazer ainda 2 anos. Eu disse, não estou para isso. Eu posso dar as consultas, mas não posso passar faturas em como médica, mas sim como... Aqui na Suíça discrimina-nos de qualquer forma, efetivo. Sem dúvida. Assim, basta dizer, o meu neto neste momento foi para Portugal estudar, porque aqui já estavam a dizer, como fizeram à minha filha também mais nova, que não conseguiam mais a não ser vendedora ou cabeleireira. Até porque para irem para a universidade têm que ter 100%. Sim, se não tiver, não entra. Exatamente. Por isso é assim, nós temos, não sei se tu conheceste o Manuel Mendes, que foi o presidente da Federação Portuguesa aqui há muitos anos, onde eu participei na primeira creche e ajudei, dei tudo por conhecimentos, porque abri a Associação Bem-Estar Infantil de Villalonga em Villalonga, por isso na zona de Vila Franca Xira, distrito de Vila Franca Xira, foi inaugurado pela doutora Mariana também, e aí tivemos um problema enorme, porque aqui não aceitavam, na altura não me aceitaram como educadora de infância aqui, e eu era educadora de infância lá, quer dizer, e o Manuel Mendes teve um problema com a filha, ela quis ser advogada, não sei se conseguiu nisso não, a Suíça não a aceitava como advogada aqui, ele lutou como eu lutei muito para a minha filha chegar onde está, e o meu neto teve que sair daqui para fora, porque eu gostava de ter uma associação, acredita, para defender as crianças portuguesas aqui na Suíça, porque realmente isso não existe. As crianças com o 7º e 8º ano aqui, que é secundária, já estão a dizer a uma criança com 10 anos que não consegue chegar onde ela quer. O que é que tu queres ser? Eu quero a minha filha. Mas o meu pai é engenheiro e a minha mãe é licenciada também. E responderam, por teu pai ser engenheiro, eu também, não quero dizer que seja licenciado, não quero dizer que tu consigas também, tu só vais conseguir ou cabeleireira ou vendedora. Isso acho que é uma discriminação total. Eles aqui querem tomar a renda das pessoas, daqueles que
Quem sabe que tem que ser, é o que vai ser. Exato. Eles é que querem Sejam dominar. certos ou não. É verdade. Agora, aqueles que nos estão a ouvir podem dizer, vocês não estão contentes com a Suíça, vão-se Vão-se embora. Não é assim. Não está. Não é assim. Não vivem onde quiserem, Exato. apetecer, E nós, lutamos contra princípios. sim, exato. E nós temos que lutar para o bem-estar dos nossos princípios. Nós temos que lutar para o bem-estar dos nossos filhos e da nossa comunidade, porque eles precisam de nós precisamos deles. Eles precisam uns dos outros, mas não podemos ser pisados. Isso é que eu não aceito. Eu amo a Suíça, atenção, eu gosto da Suíça. Eu vim por opção, não por obrigação. Isto é uma coisa que ficou bem definida. Mas isto não é uma entrevista assim, eu não vou entrar em detalhes, que teria muito que falar a favor e contra a Suíça. Vamos aqui prosseguir, vamos mudar de assunto. Antes de vir para a Suíça, pode-nos contar sobre a sua participação em programas de televisão nacional em Portugal? Assim, não sei se digo todos, mas eu participei em entrevistas, muitas de rádio e dicas em direto já. Participei em todas as rádios que possam existir em Portugal. Neste momento participo numa que é o Clube de Poesia das Mulheres, que é na Rádio Marginal de Cascais, onde eu faço as minhas dicas de saúde. Participei, fui convidada para muitas mesmo, fui convidada para programas de televisão, fui convidada para novelas, porque o padrinho do meu irmão, era o Paulo Renato, o meu irmão que faleceu, Paulinho, e o meu era o Raul Sonado. Automaticamente eu tive esse privilégio, e primo do mundo, da parte do meu pai, ter estas pessoas no mundo das artes, do teatro, tive esse privilégio de participar e estar. Claro que tive azar de ter, não tive sorte, de ter um marido que, na altura, eu casei muito cedo, aos 16 anos, claro, e ele não aceitava que eu estivesse nesse meio. Então aí, um dia estou eu em direto no palco e ele, na plateia, diz, ou sais daí, eu subo no palco e vou tirar-te para fora. E claro que aí terminou a minha participação enquanto fui casada, até aos 22 anos, terminou a minha participação no teatro. Quando me divorciei, foi como se me abrissem a gaiola e lá vou eu outra vez, não é? Para onde eu gostava de estar. E então tive o privilégio de participar em grandes novelas, o filme Portugal A.S.A. com o João Reis, fiz um filme russo que participei com o ator principal, tudo feito em Lisboa. Foi participações de figuração principal, de publicidade direta e de participações de novelas, por isso. Quais foram as novelas? As novelas foi, olha, aquela da Póvoa de Lanhoso, foi Os Olhos d'Água. Foi Os Olhos d'Água, foi os Laços de Sangue. Eu no meu livro tenho isso tudo, mas foram tantas que eu não me lembro já. Foram, eu sei lá, foram muitas. Eu tenho Olhos d'Água, Laços de Sangue. Isso não me preparaste a dizer? Podemos continuar então. Também integrou a rádio e televisão Nasci para Cantar. O que representou essa experiência? Não faças essa pergunta porque eu acho que teve coisas boas, mas para mim eu fui muito criticada quando entrei nessa rádio. Muito criticada mesmo. Pelo mundo do espetáculo, pelas pessoas que eu expandi a rádio para essas pessoas todas, porque não vou dizer que tive más experiências, mas ajudei muito. Mas era adorada por muita gente. Era e continua a ser. E foi uma mais-valia para cantar para si. Deu-lhe voz também. Não, a mim acho que não, porque eu fui sempre criticada. A mim não me deu assim, que deu-me para essas pessoas que me conheceram, da rádio, sem dúvida que sim, foi uma mais-valia. Mas apresentava os seus produtos muito bem, as suas ideias. Os produtos não foram assim tão divulgados na rádio. Mas as suas ideias. Mas as minhas ideias, sim, e aproveitaram-se delas, sem dúvida, que ajudei muita gente. Nós tivemos uma perspicácia, porque eu comentei sobre quando as minhas pediste dizia às pessoas para tomarem limão de manhã em jejum. Sim. Ainda tenho essa ideia? Eu tenho a ideia de que isso aconteceu, mas tenho a ideia. Não, mas tenho a ideia que as pessoas devem fazer isso e faz bem à saúde. Confirma sempre. Não faz mal à saúde. Não, garantidamente não faz mal à saúde. Existem mais de 100 livros a falar sobre isso. Forem ao Amazon.com e se virem o que é que o limão é importante, ainda agora há 2 dias, uma senhora aqui de Zurique manda-me uma fotografia inchadíssima da barriga e disse a ela, atenção, deixe de tomar o omeprazol, o protetor do estômago. E ela disse, doutora, mas eu não posso deixar de tomar. Eu disse, fala com o médico,
experimente você própria e deixe de tomar e faça aquilo que eu digo. Tome água morna com limão todos os dias. Tome todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ela fez, e em 2 dias ela conseguiu ir à conta de banho e conseguiu ter 20% já, hoje já mais, perdão, os inchaços da barriga desapareceu. Porque o omeprazol é muito perigoso. E se vocês perguntarem as contraindicações dele, ele diz mesmo que incha a barriga, pode fazer perfuração e ter cancro no estômago, e realmente o limão é uma coisa fantástica. Nós todos sabemos. Atenção, não pode haver, cada caso é um caso, de pessoa exagerar, como eu tive pessoas que exageraram, e diziam que queriam emagrecer em vinagre e bebiam, isso não, porque tem que ser com peso, conta e medida. Bem, exatamente aquilo que eu comentei na altura, não me lembro, mas tenho uma pequena luz, uma pequena ideia, e mantenho, até porque eu conheci pessoas, principalmente um familiar, que foi para o hospital muito mal por causa de ingerir o limão todos os dias. E eu não quero dizer que se faça mal ou deixe de ficar, quem sou eu? Também quando uma pessoa como a Rezinha diz deve tomar todos os dias, tem que dizer, tem que se alimentar. É assim, a pessoa em jejum deve beber logo em jejum um meio limão com água tépida. Mas deve tomar o pequeno almoço em seguida. Essas coisas têm que ser bem explicadas. Não, e depois cada qual. Não é? Cada qual. Caso é um caso. E a pessoa, se for uma pessoa muito sensível a gastrites que já tenha, não pode exagerar, tem que ser aos pouquinhos. Deve ser uma colher, depois outra colher, e aos poucos vai habituando o estômago, vai matar as bactérias todas que lá tem dentro, e vai fazer uma proteção no estômago, e aí a pessoa acaba por ter resultados e tem. Isso foi uma crítica no bom sentido da palavra, não é? Até porque senão eu não falava nisso. Sim. E você compreendeu perfeitamente, porque cada cabeça uma sentença, não é? Claro. E também porque eu sei realmente que houveram pessoas que estiveram mal por causa disso. É assim, não seria propriamente por causa disso. Foi por alguma coisa que as pessoas fizeram que não estava correto. Mas não foi por causa disso, João. A minha familiar, garantidamente, 100%. Se calhar ela bebia isso todos os dias, não comia nada até ao meio-dia. Pois, com certeza, pronto. Aí, já, por isso é que eu disse, às vezes, eu estou a 100% para o meu paciente, para o meu cliente, para o meu seguidor. E faz isto, mas tens que fazer desta forma. Exato. Isso, eu acompanho a pessoa muito, João. Ok. Olha, eu tenho aqui assim uma pergunta. Olha, não está no direto. Se quiser. Aquilo não está, não sabe. Está? Eu tenho aqui uma pergunta, só me responde se quiser. Sim. Mas eu tinha que lhe falar. Sabe ou teve alguma ligação ao Elvio Santiago, que participou no Big Brother na TV Nacional e que tem sido motivo de polémica? Poderia esclarecer o seu ponto de vista que envolveu assim? Eu não sei porque que me envolveram. Eu não sei porque o Elvio participou no meu filme. Na altura, a minha família queria-me casar com um rapaz mais jovem. Eu nunca gostei de rapazes mais jovens. Eu nunca gostei de homens mais jovens. Nunca. Não é por acaso que o pai da minha filiação é mais velho que eu, 9 anos. A pessoa que eu, meu companheiro, a mesma coisa. O meu ex-marido, 6 anos. Eu nunca gostei de jovens. Nunca. Tive sempre a tendência de andarem jovens atrás de mim, mas eu nunca gostei. Por isso, mas como isso fazia parte da história do filme, e havia divórcio, não é? Ligaram-me, telefonaram-me a perguntar se eu era a ex do Elvio. Eu disse que não. Telefonaram do programa da televisão, da TV? Não, telefonaram da TV Guia. Da TV. Foram eles que lançaram esta notícia falsa. Por isso que eu fiz parte, não, o Elvio fez parte do filme. Fiz parte do filme, com a história. Uma revista amarela cor-de-rosa. E inventar essa história. Porque nem acredito que o Elvio tivesse dito nada disso, nem o Alexandre, nem eu nunca disse nada disso, porque quando me ligaram e a dizer que eu era a ex, eu recordo muito bem, estava a aspirar o meu carro, e eu digo, uma entrevista, e quero entrevista para quê? É que é a ex do Elvio. Não sou a ex do Elvio. Houve um filme, uma história, e existe essa história. Mas não tem nada a ver. Existe, tal como nós hoje estamos aqui, fazer mais entrevista. Nada mais, eu não tive nada com o Elvio, não tive nada com isso. Está fora de questão. Um abraço ao Elvio e ao Alexandre Faria já agora. Como e porquê decidiu emigrar para a Suíça? Foi após então ter que estudar? O tal bolsa de estudo que eu consegui, que através da Frau Berti Maria, chefe da comuna de Amarzville, minha madrinha,
e era cantora de ópera muito conhecida, que faleceu ano passado, em abril, e ela teve uma bolsa de estudo, arranjou-me, consegui, e vim estudar para a Suíça. E como é que foi essa adaptação? Foi ótima, João. Eu sempre gostei muito da Suíça, tenho que dizer assim, tenho que ser sincera, porque eu sou uma pessoa muito rígida, eu sou uma pessoa de regras, eu sou uma pessoa muito, não, todos nós falhamos, mas eu quando digo que é assim, tem que ser assim. Ainda hoje fui apontada porque eu respondi um bocado agressiva à minha filha e disse, não, é assim, tem que ser assim e acabou. Não, e disseram, mas tu, sim, é igual que seja a minha filha. Eu sou de regras, fui criada assim, porque a minha madrinha era uma pessoa que não se podia, nem a minha tia da parte do meu pai, que não podíamos falar com a boca cheia, não podíamos estar sentados tortos, não podíamos mexer no cabelo, não podíamos, tínhamos que pedir licença, tínhamos que dizer bom apetite. Eu fui criada com muitas regras na família do meu pai. E então eu mantive sempre essas regras. E hoje ainda sou muito rígida. E a Suíça, para mim, as regras de passar na passadeira, não deitar uma bilheta para o chão, não tomar banho a partir das 10, eu achava isso fantástico. Eu fui habituada assim. E em Portugal, eu podia, apesar de ter o privilégio de viver numa casa, na altura, mas vivi primeiro num apartamento. Quando eu vivi num apartamento, o primeiro apartamento que comprei com 16 anos, com a ajuda do meu pai, claro, eu vinha pedir desculpa às vizinhas porque ia fazer uma festa de aniversário. Eu dizia, olha, hoje é capaz de haver barulho porque eu tenho uma festa de aniversário. Por isso, eu vivi sempre, e a Suíça para mim, apesar de eu amo o meu país, Portugal é realmente, sem dúvida, aprendi as raízes. Hoje eu contei a história da Guiar da Beira, as raízes, as coisas que eu aprendi, o ter o privilégio de poder ver o meu avô materno fazer coisas diferentes daquilo que eu via o meu avô paterno, que era dos engenheiros e doutores e professores e não sei o quê. Por isso, o lado da minha mãe, eu amei. Aprender o que é batata, o que é semear a batata, o que é apanhar o ouriço da castanha, o que é ir tirar as nozes de cima de uma pedra que tinha uma árvore de nozes do meu avô, comer os torresmos que o meu avô Coutinho não podia comer dos dentes, ele cortava e eu ia roer os torresmos. Tudo isso, a matança, o aprender a fazer um cozido, o aprender a encher uma chouriça. Eu sei tudo isso, João. Por isso é que as pessoas dizem, a doutora sabe fazer essas coisas. Eu sei e adoro. Para mim, as raízes do norte são fabulosas. Poder estar sentada no chão, a escana do milho, a ver a minha mãe a malhar a espiga do milho, não era com máquinas, era a dar com aquelas pancadas. Era com malha. Não sei como é que era. Malha. Depois pau, sim, com pau. Tudo isso eu adorei, eu adoro e eu amo. Por isso, tenho essas raízes. Mas as regras, eu achava fabulosas. Qual é a sua ligação à educação das crianças imigrantes na Suíça? Olha, a minha ligação foi muito boa, foi algo que me fascinou imenso, porque eu fui convidada pela comuna de Bichocel, sabendo que eu estava ligada e que o Manuel Mendes, que era o presidente da Federação Portuguesa na altura, também me divulgou muito como tal, porque me pediu ajuda, eu fazia já em Frauenfeld, vestia-me Pai Natal e fazia festas de Pai Natal para as crianças na Suíça. E então fui sempre convidada para isso, para participar e para ajudar e para dar a pré-primária antes deles para aprenderem o português, aos suíços para aprenderem o português, aos portugueses imigrantes que vinham, agora fiz um bocadinho das crianças, mas essa realmente comecei pelas crianças e depois abrangi a parte da imigração, onde me chamavam para pedir ajuda, a pedir ajuda eu ajudava. Por isso foi sempre a comuna que esteve neste meio, porque achavam que eu sempre fui uma pessoa que quis ajudar o próximo. Para traduções, porque na altura eu falava muito inglês e o francês na Suíça, não propriamente o alemão, mas aos poucos, a madrinha que tinha, era obrigada a falar alemão, aos olhos. E isso também me deu essa capacidade de eu ter, depois abri o apoio ao artista, abri a Casa Portuguesa, do Canário, foi ele que na altura despassou. Por isso, tudo isso foi sempre uma ajuda em estar diretamente inserida no mundo das crianças. E não é por acaso que agora o olhar da criança vem aí, que é uma coisa fabulosa, o livro O Olhar da Criança, porque as crianças estão no meu coração. As crianças dos idosos é o ponto número 1 para mim. Nós estamos na Repórter X, como já tinha dito, esteve na gala, mas está na gala da Repórter X. Eu adorei. O que é que achou? Eu adorei estar na gala, foi um privilégio, sem dúvida, e agradeço o convite, essa homenagem que fizeste, porque não sei porque que eu entrei ali, muito sinceramente,
Mas há muita gente que me tinha dito, mas a Zezinha foi uma pessoa desde 1982, 83, 84, 85 que está na Suíça. Ajudou tanta gente a ir para Portugal com papelada que eu tratei de tudo. Traduções na polícia, traduções em todo lado. Ajudar a apoiar as crianças aqui, foi a inventora, eu comecei com a invenção, mais esse tal Manuel Mendes, para abrirmos uma creche suíça. Porque eu trazia essas experiências todas de Portugal, que era aquilo que eu fazia. E não é homenageada. E eu ainda hoje estou a perguntar, agora faço a pergunta. O que é que eu fui parar ali? Posso saber? É uma mulher de talento. Obrigada, mas porquê? Conhecias-me a esse ponto de me poderes dar uma homenagem? Eu conhecia o suficiente, eu e não só. A repórter X não é só uma pessoa. E já agora quero aproveitar aqui, é um convite direto, vocês já sabem, eu quero trazê-la para a repórter X. Não sei se estou à altura de estar claro, a participar realmente, mas agradeço à Repórter X, ao staff da Repórter X realmente, porque houve muita gente que me deu os parabéns por isso. Enquanto quando há bocado falávamos, que eu não tenho nada contra o Alexandre, atenção, não gostei eu e muitos ouvintes volto aqui atrás, daquilo que o Elvio fez comigo no direto, e por isso é que eu saí, e eu que saí. Não foi o Alexandre que depois foram, foi eu que saí. Mas por isso, eu gosto muito do Alexandre, e gosto, sem dúvida, não está em causa isso. Tenho um respeito e um carinho muito especial, mas queria te dizer que realmente estas pessoas que na altura me diziam para sair, e hoje eu fico contente de eles terem essa ligação com essa gente toda que não tinha, e eu que dei esta oportunidade, eu fico feliz por isso, atenção. E estas pessoas diziam-me, Zezinha, sai, porque isso não te está a dar privilégio nenhum. Pois eu acho que estar contigo já trazemos um privilégio muito grande e que é muito bom, porque estamos numa comunidade na Suíça que precisa de algo mais. Se eu estou à altura ou se eu posso estar à altura, não sei. Temos muito para explorar e para conversar também. Eu fico grato porque também já trocámos livros um com o outro, diversos livros, 3 ou 4, não sei muito bem, devo ter uns 4 ou 5 livros seus. Sim, já são 5 e agora este em italiano 6 e eu dou olhar a criança. Eu adoro fazer coleção de livros, eu tenho 2 coleções lá em Portugal, outra aqui. Não sei, ou trago a coleção de lado, vais ficar para cima, ou levo daqui para lá. Mas isso é se eu for embora. Vamos ver como é que as coisas vão. Porque eu acho que a Suíça ainda não está a valorizar tanto. Isto, e há bocado, quando falámos na entrevista com o Dr. Rui, também foi uma coisa que me marcou e eu era para entrar e depois acabei por não entrar, porque realmente as câmaras não dão o valor às pessoas que estão lá e vão buscar e deixam-nos ir para fora e depois vão buscar outros. Isso é uma das coisas que me aconteceu a mim também em relação à Guiar da Beira, não Lisboa. Ou eu sei que tenho já um mini estatuto bom, e a Suíça aqui, se não formos nós a tentar lutar pelos que cá estão e valorizá-los, quem é que nos vai valorizar? Além de teres posto os teus livros na gala, além de ser a apresentadora principal e de termos unido várias culturas, desde a dança aos cantores, Sim, ao trabalho manual, à escultura, à pintura, à gastronomia. Sim, sim. Para si, o que é que significa além disso, a gala? Sim, e se calhar tivemos falado também. Assim, eu acho que isso, a gala para mim é o trazer uma cultura para a Suíça, que tu fizeste representar muito bem, de coisas que nós devemos começar cada vez mais e tentar mexer com que, por exemplo, eu reparo que Portugal, desculpa dizer isto, noto que ainda não está tão como está a Itália, como estão, por exemplo, eu vejo na zona onde moro, que há ali várias festas, várias atividades, e Portugal nunca vi uma vez, e muito pobrezinho. Isso às vezes dói um bocadinho. Eu acho que nós estamos aqui e a Repórter X está a fazer um trabalho excelente para lutar e para fazer aquilo que fizeste em Arbonne, fazer muito mais, lutar para que a nossa cultura, as nossas raízes... São 14 anos a lutar. Nas reportas fora isso, e os jornais que eu passei antes. Como o Gazeta Lusófona, como o Friluso, como o Lusitano de Zurique, os jornais da Póvoa de Lanhoso. Estás parabéns, o teu staff, estás parabéns porque realmente isso faz falta. Neste momento fomos reduzidos, porque também reduzimos a revista,
mas para o ano vamos voltar com força. Estou unido com uma nova equipa, mas mais no terreno, na Suíça. Sim. Na Suíça. Sim, eu acho que sim, entrevistar pessoas aqui com tanto gabarito, com tanta conhecimento e com tanta história, acho que sim, acho que isso que é uma das coisas. Eu, por acaso, o Alexandre uma vez disse-me que queria me pôr a fazer reportagens, entrevistas na Suíça para isso. E eu, na altura, disse, talvez, eu agora não estou ocupada, não dá. Mas realmente aquilo que tu estás a fazer agora, acho que é algo de dar os parabéns a ti e a teu staff. Obrigado. Porque nós merecemos, porque temos que ser cada vez mais divulgados e reconhecidos aqui na Suíça. Eu vou falar de algo que me mexeu com o meu sistema nervoso aqui em Vilar, quando chego aqui, e a minha filha diz, mamãe, mataram uma portuguesa pequenina, uma miúda com 14 anos, penso eu. Sim. E eu fiquei muito comovida, porque ela passou no sítio onde isso aconteceu. E eu disse, Fábio, mas como é que é possível, filha? E ela disse, sim, mamãe, ainda não estou em mim. E isso foi abafado. Foi uma Suíça que eu fiz. Exatamente. Fosse uma portuguesa, exato, ou outra nacionalidade, tenho a certeza eu não que me canso de dizer, já disse isto em várias entrevistas, e vou-me repetir. Eu ando sempre com o telefone é uma ferramenta e eu uso para fazer filmes, inclusive manifestações, quando a polícia vai, aliás, é muito severa muitas vezes, e eu capto. Por acaso eles nunca operam comigo, e eu já os filmei assim nas sedentas, assim, frente a frente, não estou consigo. Mais perto, assim mesmo. Mas uma altura, por acaso, eu passei num sítio de um acidente, já tinha acontecido mesmo naquele momento. Um trame bate num bus, num cruzamento. E eu fiquei lá a observar, estava com tempo, tirei fotografias, fiz vídeos, e alguém saiu numa maca coberta de branco. Automaticamente foi uma morte. Você pensa que a Suíça transmitiu para o exterior que houve um morto? As notícias dos jornais suíços, da televisão, disse houve um acidente e houve alguns feridos ligeiros. Não disseram que houve um morto. Quando é um Auslanda que tem alguma coisa, eles fazem logo uma notícia. E quando são os de cá, eles omitem essa notícia. Portanto, a Suíça em tudo, a Suíça é magnífica como país, mas tem certas regras, são comunistas, são fascistas, são leninistas, são tudo. Eles transmitem o bom para fora e o fraco abafam aqui dentro. Sim, é verdade. Isso não devia ser assim. Não devia ser assim. Pronto. Mas foi este apontamento aqui à parte. E agora, falar mais um bocadinho de si. Para além de naturopatia, sim, a sua atividade inclui a escrita e a promoção da cultura portuguesa. Como concilia estas áreas? Olha, são duas coisas que eu amo de paixão. E há bocado estávamos a falar em raízes, em cultura, em hábitos, em aprendizagem. E isso tudo é isso que me faz com que eu escreva. Eu tenho o número 1, eu sou professora de saúde, oficialmente reconhecida em Portugal, licenciada, pós-graduação, com médicos, com tudo por isso. Essa parte para mim ainda é mais que a naturopatia, ok? Porque eu sou professora de saúde, isto, licenciada mesmo, é essa parte que eu fiz como na Suíça, em escolas portuguesas, que temos aqui em Zurique, e em Portugal, por isso, inspetora de exames e licenciada na área da saúde. Porque a escrita, porquê? Porque é uma paixão. Eu adoro tudo o que tem a ver. Aprendi com as minhas duas avós, uma que bebia, como tu dizes, não bebia o limão de manhã, que ia em Alcácer do Sal ao jardinzinho e tirar o limão da árvore, que eu ficava aflita do que é que ela está a fazer, ela está a fazer as neiras, porque era miúda, e a outra das algas, quando eu trouxe este pulso, que ela me diz para eu meter de cima de um pote de barro preto, ferro, acho que é ferro, sim, é ferro, acho que é ferro, não sei, ferro, e que começou a ferver algas e que diz que me ia tirar a dor e o certo é que eu fiquei sem dor. Por isso, tudo isso, as minhas duas avós, estamos a falar de uma professora e na outra do campo, as minhas duas avós deram-me sempre uma ideia de que a medicina natural era fantástica. Por isso é que eu trabalhei 13 anos, 13, quase 14,
em laboratório aqui na Suíça, foi o meu trabalho, atenção, no laboratório da Migro, Bichofcel, e que substituiu o meu chefe, que era a portuguesa, meia suíça, que era como era tratada, e a controladora, porque obrigava-me a ir de vez em quando, no início, ir pôr os testes das mãozinhas das pessoas, para ver se tinham bactérias, se não tinham higiene, se não tinham, etc., na microbiologia, e substituiu o meu chefe quando ia para fora. Por isso eu já estava, a portuguesita, imigrante, já estava a substituir um chefe de laboratório. Porquê? Porque a minha paixão, eu quando vim foi para ser educadora de infância, depois que a minha não disse há bocado, eu fui convidada através do Tyler e do Wettstein e do Hermauro, diretores e chefes da Conselho Fabrico Bichofcel, fui convidada para abrir uma creche portuguesa para os miúdos dos imigrantes. Mas os portugueses na altura não aceitaram isso porque preferiam trocar o turno com a esposa e não queriam creche nenhuma. Depois eles sentiam-se, como eu vim para cá com bolsa de estudo, depois fui para Portugal mais um ano, depois fui para o Ticino, para Lugano a aprender o italiano. E, entretanto, acharam que eu fui prejudicada porque me tiraram da creche de Portugal, então pagaram-me um curso de laboratório. E fui para Munique estudar, e onde eu estive a estudar e tirar o curso. Claro que isso para mim foi um privilégio enorme, não é? E acabei por ter depois o privilégio de fazer o meu estágio na Conselho Fabrico Bichofcel e trabalhar e substituir o meu chefe. Por isso, foi um trabalho lindíssimo que uma das coisas que me chamou a atenção foi os termossos. Os termossos têm 7% de proteínas cada 100 gramas. Como é que é possível? Estas coisas começaram a mexer comigo, termossos, proteínas, a carne, o ovo. Espera, mas isto tem proteínas, então eu escolho comer carne. Eu também como termossos que são proteínas. E daí veio o interesse pela naturopatia. Portanto, eu fui para Portugal, tive uns meses, na altura, na outra banda, a fazer o curso de, estamos a falar na parte da naturopatia e na parte de os produtos naturais, saber o que eles significam e o que eles são, e fascinou-me. Quando eu me inscrevi, online e com 10 consultas presenciais na universidade, que eu consegui tirar o curso ao fim de 5 anos. 5 anos, não foram 2 dias, foram 5 anos. Mas consegui. Por isso, tudo isso, sabes que foi uma paixão muito grande que me trouxe e que acho que aqui fugi agora um bocadinho àquilo que me perguntaste, mas que me trouxe e que me fascina e que eu adoro essas duas profissões. Por isso, a escrita é recordações, é a parte das tais raízes, é o saber, o eu ter ido conhecer o que é ver nascer um bezerro e ver que a minha mãe tinha, no norte, mais o meu padrasto, tinham colhinhos, tinham galinhas, tinham o cãozinho, tinham o burro, tinham a vaca, tinham as ovelhas. E isso, quando eu ia de férias, para mim, isso era tudo. O comer metade da sardinha com o meu irmão, que ele dava-me caneladas na canela e dizia: quando vens para aqui, eu tenho que comer a parte da cabeça e tu comes a parte do rabo. Estás a ver? Tudo isso. Acho que foram coisas maravilhosas que me levaram a gostar dessas duas áreas. A escrita, para mim, é viver o Os passado. livros contam essas histórias todas? Sim, os meus livros são as minhas vivências. Conte-me, diga-me títulos do livro. Pronto, foi O Olhar da Criança, que eu estou agora a ir buscá-lo, porque exigiram, a primeira editora faleceu o pai da dona da editora, e eu pedi à filha para me dar o livro, porque esse foi o primeiro livro, uma coisa pequena, disse-me que não, que eu tinha que pagar 25 mil euros, e eu disse: não vou pagar 25 mil euros nenhum, então fico lá com o livro, não me quero dar, e eu agora estou a reescrevê-lo, mas de uma forma diferente. Pronto, o olhar da criança. Nós olhamos para a criança e muitas vezes, sabes, de facto, eu vivi essas situações de levar a criança à creche e a dor que fica quando o pai vai-se embora, quando a mãe, ansioso porque a mãe vem buscar, o dormir fora de casa, o estar longe 8 horas ou 5 horas fora da mãe e do pai, o que é a dor, o que é o ter fome, o que é ter a fralda com xixi. Tudo isso eu aprendi porque eu comecei com o berçário, até a ir para a primária. Fui olhar de criança. Depois disseram-me que para eu continuar a escrever tinha que ter a biografia. Tinha que saber quem é a Zezinha Peniche, não é? Depois escrevi a história dos meus pais. A minha e dos meus pais. O Amor e Sucesso. A biografia chama-se Amor e Sucesso. Que realmente é um livro muito acima, por isso eu agora ainda não tive tempo. Quero escrevê-lo para a primeira pessoa, que já está quase toda, com a doutora Banda Dias,
porque ela está-me a ajudar nesse aspecto e já fez a correção disso tudo, porque eu não tenho lugar. Como dizes, nós não podemos tocar muita coisa ao mesmo tempo. E ela disse que me ajudava e que fazia questão de o fazer e está a fazê-lo. E aí eu tive a dona Elizabeth Landeiro, uma senhora escritora e pintora, que eu passei tudo em papel e ela conseguiu escrever no livro. Mas depois, como eu fui registá-lo e na altura não aceitaram, e perguntaram o que é o livro? O livro é da dona Elizabeth ou é da Cezinha Pires? Não, o livro é meu, a história é minha. Então, porque é que ela aqui escreveu no final e ela também pode escrever o livro? Não queremos isso, tem de contar tudo. Pronto, então acabei por depois ter que fazer a segunda escrita. Depois, a seguir ao Amor e Sucesso, foi A Força do Pensamento Positivo e Poesia. Entretanto, esse livro, temos dois, temos em português e temos em italiano, porque a Itália apostou muito nessa história, porque acho que está um livro lindíssimo, que ajuda aquela pessoa na parte, existe muitos psicólogos também. Escreveu na altura que estive no destino? A Força do Pensamento Positivo, não, já estava no Portugal. Eu escrevi o do Ticino, foi mais a biografia. A biografia, já tinha passado. E, entretanto, depois, como escrevi A Força do Pensamento Positivo, para ajudar muita gente que é negativa, e eu sou uma pessoa positiva, e se nós conseguirmos, se queremos aquilo, a gente consegue. Só temos a que lutar e ir em frente. E com as pessoas depressivas, pessoas com problemas de família, que não sabem, como o Zé Figueiras me disse, o que é que fazemos para nos proteger? O que é que fazemos para conseguir alcançar isto e aquilo? Lá o livro ensina tudo isso. A Força do Pensamento Positivo é um livro realmente muito interessante, muito simples, que as pessoas aderiram muito. Já com a força, a biografia, ou seja, O Amor e o Sucesso, que foi o filme feito baseado na história do livro, já não, porque tem muita palavra que as pessoas não entendem. De seguir a esse foi O Ser Saudável em Duas Línguas. Por isso, Blagas e Assunto, Mita Natura Produto, porque ensina e dá dicas de saúde, dá dicas como tirar uma dor de cabeça, como proteger o estômago, como tratar de uma infecção urinária, como fazer uma receita afrodisíaca, como baixar a tensão arterial com produtos naturais e dicas de emagrecimentos, etc. Depois desse, então, veio, sem dúvida, o dicionário. O dicionário está em título em inglês, mas é em português, espanhol, italiano. Tu tens esse livro, que foi que trouxeste a última vez, que é um livro que não é para ler e meter na prateleira, mas é para abrir diariamente, para saber o que é que vai acontecer, como a Diana Chaves abriu e apareceu do balão. Você vai subir como o balão. E ela estava neste projeto dos casados três, parece que sim, e ela não sabia se ia fazer isso ou não, e ia dando logo a resposta que ia fazer e que ia ter sucesso. Isso realmente é a princesa da SIM. Então, por isso, o João Baião, a mesma coisa, que abre diariamente, abres uma folha e vês como é que vai correr o dia. Ou então, faz uma pergunta. Eu tive uma miúda que zangou-se com o namorado e fez 3 perguntas, a saber se o namorado voltava e dizia que não, e não voltou até agora. Pronto. E agora é, novamente, a segunda edição do Olhar da Criança e a História da Guiar da Beira. Participações, são muitas, eu acho que já são 20, não tenho, já perdi o conto. E é Sonho e Sonhar, sim, Sonho e Sonhar, já vou na quinta. Entretanto, Contos de Natal, A Travessia do Mar, e tudo são histórias minhas. Tudo baseado naquilo que eu vivi. Tudo. O que está dentro dessa coletânea é tudo baseado em mim, na minha família, no que eu vivi. Na minha família, quando eu falo família, é mãe e pai. Não tenho outras histórias, mas é minha. E depois já estão, o Natal já são três coletâneas, já é o primeiro, o segundo e o terceiro volume, o outro já tem 4, depois o outro é a Travessia do Atlântico, o outro é o amor entre o amor entre duas camas, também, a história do grande amor da vida, foi quando, no tapete. Não, os títulos não nos eles, sabes, não sou eu. Agora foi a história do Porto, da cidade de Porto, agora venci na Lisboa, que foi a cidade poética de Lisboa, que está lindíssimo, eu acho que publiquei, você tivesse o privilégio de ler, mas está lindo. Agora é o Porto que vai ser apresentado também no Porto, na Feira do Livro, e ontem recebi um prémio do segundo lugar para uma portuguesa, eu mandei-te o link, a falar em italiano. Em italiano. Está a anunciar em uma portuguesa
em Itália, na editora de Milano, que venceu o segundo prémio, eu não pude estar presente para o receber, assim como não pude estar na de Lisboa também, vou ver se consigo estar no Porto. Já recebi o e-mail ontem, ainda nem abri, mas vi o e-mail. Mas acho que isso é um privilégio enorme, sabes? Eu chego a pensar, eu que escrevi isto, eu já nem me lembro, mas escrevo tanta coisa, já nem me lembro. E depois um jornal da Guiar da Beira, que está a escrever todos os meses, algo de poesia ou de história sobre mim, daquilo que eu escrevo, dentro do Jornal da Guiar da Beira, que também acho que é um privilégio. Já tens espólio, não é? Eu acho que sim. Acho Queres fazer aqui, neste espaço da Repórter X, trazer o seu espólio de livros, exposição e venda. Sim, sim. Medalhas, prémios, sei lá, aquilo que tiver, cartas, aquilo que tiver porventura e queira fazer neste espaço. O que é que me diz deste espaço? É bom ou não é bom? É um espaço bastante agradável, claro que sim. Fotos, revistas, tudo, tem isto tudo. Temos cozinha, temos casa de banho, temos 2 mesas que prolongam para o triplo, para estender aqui, podemos ter convidados. Sim, olha. Temos aqui os nossos sofás. Eu aceito esse convite e eu acho que pode ser uma coisa giríssima, porque... E o seu filme já está terminado. Podemos passar aqui o filme de televisão. O filme não está terminado, por essa situação. Mas temos detalhes deles. Tenho detalhes. Não podíamos passar aqui um bocado? Sim, podemos, sim. Com vários, chamando partida, então, com dois. Fazemos uma exposição e colocamos aqui o filme inacabado, porque não? Sim, pode ser. Pronto, Por que é que não lhe damos um fim aqui? Não sei, porque não? Não sei, é questão de tu filmares e fazer, eu mando isso para o Dubai e eles... Nós podemos fazer o fim deste filme aqui. Você já imaginou aqui a cidade de Blanca, que tem a cidade velha e a cidade nova, e nós fazemos uma história entre o povo que cá vive, imigrante, por exemplo, aqui que são blocos, todos novos têm máximo 2 anos ou 3, vivem aqui mais de 3, 4, 5 mil pessoas, onde já há 300, 400, 500 crianças. O verde que isto tem... Sim, é lindíssimo. A minha filha mora aqui, a Fabiana mora ali na estação. A estação dos caminhos de terra. Sim. Aqui fazemos aqui um enredo. Eu acho que sim, e há pouco tempo também fui convidada por uma jornalista espanhola, que fala muito bem o português. Não sei se viste, tiveste esse privilégio de também ver. Foi uma questão fotográfica, sabe? Então, eu publico, quando há qualquer coisa eu publico. Mas eu estou no seu Facebook trocado. Pois está. Não faz muito isso, apenas se eu tinha visto nisto. Tenho que mandar o convite, temos que ver o que é. Porque é o que tem muitas redes sociais. Pois, porque olha, não sei porquê, João, mas acho que sim, João, acho que podemos valorizar e dar importância a realmente tanta coisa que as pessoas não têm noção quem é a Zezinha Peniche e se calhar também muitos não sabem quem é o João. E isso é o João Vamos fazer aqui posições. Você poderá ser a pioneira. Ok. Sim, eu tenho muita coisa. Olha, tenho entrevistas da rádio, da televisão, não tenho tudo, mas tenho. Da rádio, em CDs, claro, isso não é em penas, está em CDs, mas eu tenho uma. E podemos mesmo sem som, podemos pôr aqui uma exposição de tudo que tenha e pomos aqui de fundo este televisor gigante a passar tudo, não que seja sem voz. Sim, eu posso. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, no lançamento do livro da Maria da Fonte, quando eu opero Maria da Fonte, eu coloquei a dar na parede filmes de gravações, de entrevistas. João, atenção, nós estávamos a falar, estava aquele panorama ali. Sim, é lindíssimo, sem dúvida. Portanto, eu sei que estou a falar. João, não é por acaso, eu acho, desculpa, não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que nós tiveste a ideia. Um idiota, não é? Um idiota inteligente. Sabe o que és dor de cotovelo com muita gente, sabes? Somos, quando devíamos ter mais. Eu também tenho, certamente também comigo é igual. Há muita inveja, há muita dor de cotovelo, mas isso não importa, as pessoas têm isso, são pessoas que não estão contentes, eu agora ia dizer sobre a vida, não estão contentes com a vida delas e com aquilo que se passa com elas. Nós somos 2 pessoas bem resolvidas e estamos satisfeitos com aquilo que fazemos. Quando eu às vezes olho para o espelho, eu digo, eu não gosto de me ver com rugas. Eu gostava de ter um corpo mais bonito, mas não tenho, mas eu gosto de mim. E se nós gostarmos de mim, de nós, acho que é meio caminho andado para que tudo funcione bem. E tu entraste na minha vida, e eu disse isso quando fiz a entrevista na Marginal,
Tu entraste na minha vida como, não sei porquê, mas houve alguma coisa que te encaminhou para lá. Abrires algo que tanta gente, como Alexandre Lencastre, como a Sandra Coelho, como a Mané Ribeiro, como falei o Emanuel, que tocar em alguma coisa também, mandei, aliás, só sabem que eu fui homenageada por ti, pela tua revista, e que houve pessoas no mundo, bastante que são apresentadores, conhecidos diariamente na televisão, que disseram, finalmente alguém faz algo por ti no estrangeiro. Porque nós aqui temos a noção que tu até és mais suíça que portuguesa. Não, isso não. Eu sou portuguesa a 100% e espanholita. Essa tem assim uma costa boa. Tenho porque gosto. Tenho uma irmã maravilhosa e sobrinhos, 5 sobrinhos que eu amo. E isso eu não vou retirar. Agora, aquilo que tu fizeste, eu fiquei sem pensar, mas porquê? Mas porquê? Eu na altura até tinha tempo. Eu disse, eu vou dizer que não. A doutora é que não sabe quem é que a nomeou. Pois, eu não sei. Mas essa fica sempre no segredo de Deus. Ok, está bem. Pronto, e tu disseste porque as pessoas são nomeadas. Mas são aceitos ou não, para a nossa equipe. Claro. Hoje reduzida, atualmente estamos 3 no ativo, mas, como eu disse, para o ano seremos mínimo 5 no ativo. 5 com presença. Depois poderá haver 20, 30, 50, 100. Claro. E há neste momento 30, 40, 50, 100? Há. E tem que dar parabéns. Toda a gente pode participar. Sim, eu tenho que dar parabéns, João, porque realmente é um trabalho lindíssimo que tens feito. Eu tenho acompanhado, agora ultimamente tenho acompanhado mais, tenho que ser sincera, até porque quando nós tínhamos pessoas a dar-nos nas orelhas, a dizer o contrário, eu às vezes calava e não dizia nada, mas não nomeio nomes. Isso, sabes que quem desdenha, há um ditado que diz, quem desdenha quer. Há um ditado qualquer, quem desdenha quer. Olha, Quer hoje, pronto. Pois, é mais ou menos assim. Não é eu não percebo essas coisas, quem desenha quer. É um ditado popular. E eu dizia, mas isto é tudo de outro cabelo, mas ok, eu estou aqui, tem que ser assim e basta. Agora, o certo é que o teu valor é reconhecido e por isso eu estou aqui, porque tinha muito que fazer. Atenção, eu tenho um livro para acabar, não estou a conseguir acabar o Olhar da Criança e tenho esta minha história em Aguiar da Beira num livro de bolso, que é uma surpresa que vou fazer também para Aguiar da Beira, para minha mãe tem 91 aninho e espero que ainda viva alguns anitos, não é? Como está, se for assim está bem. E isso está-me a dar esse... E quero fazer também um dia da Suíça, sabes? Também quero fazer algo sobre a Suíça. Portanto, nós temos que construir ideias para pô-las em prática. Sim. Pronto, eu quero dizer que também eu, é muito recente, trouxe à Suíça 5 diplomatas, alguns já cá estavam naquele curso lá de embaixado, mas veio a representação do governo e veio também um deputado que chega e voltou a vencer, que é o meu amigo Fernandes. E vamos voltar. Sabes que eu não conheço ninguém, mas sabes que eu fiz política também. E vai ser nesta sala, Okay. se Deus quiser. E eles e outros, quem puder, quem for convidado, queira aceitar para vir cá. Para debater o tema das crianças e dos resultados da chuva. São pessoas que tiveram acidentes e que a chuva rejeita ajudar e dar-lhes aquilo que eles merecem. São os seus direitos. Sim, continuo a aceitar. Por isso aqui, infelizmente, ou felizmente para eles, está muita gente a ir embora. Nós temos muitos imigrantes que estão a ir para Portugal. Eu, neste momento, tenho certamente uns 6 clientes meus que vão. E custa um bocadinho, mas por um lado sinto que é bem, olha, vão, querem viver os últimos dias, anos de vida, anos de vida em Portugal e aproveitar a vida deles e a cultura portuguesa, mas há uma coisa que mexe muito comigo, sem dúvida, é a injustiça que este país faz e agora mais, repara, eu tenho clientes que despedem aos 50 anos, porque vêm outros ganhar muito menos de outros países que ganham metade. E estes agora já não precisam, vai-te embora com 50 anos. Com 50 anos vais arranjar trabalho aonde? Quem é que quer com 50 anos? Eu vi somos considerados velhos, a partir de 40. Não, eu tive esse problema quando eu trabalhava aqui em Winterthur, eu fui responsável pela clínica aqui na Fuda, em Winterthur, e que eles quiseram me levar para Luzerne, e eu disse, não vou para Luzerne, porque a minha filha está em Baimpelda na estudar, eu não vou agora com as malas, com os tarepas atrás e vou viver para Luzerne, por causa que a minha patroa quer abrir em Luzerne. Então fiquei sem desemprego. Fiquei no desemprego.
E eu não arranjava trabalho, sabes que me diziam, você é muito qualificada. Ouve, eu tive que fazer um currículo à minha filha mais velha a escrever coisas que ela nunca tinha feito na vida. Porque não arranjava trabalho na Suíça. E eu, a mesma coisa. Overqualificar-me. Eu digo, mas o que é isto? Não, é que nós somos obrigados a dar um ordenado com a sua qualificação e nós não podemos. Assim. É discriminação, mais uma. Eu não ia para o trabalho como eu tivesse a laboratório. O melhor da Suíça, a mordomia, não é? A paisagem. É, tem paisagens maravilhosas. O pior da Suíça, a corrupção. A corrupção desculpa dizer isto, mas é verdade. O racismo. Há muita parte. Sim, há muito. E começa no Suíça. Sim. Eu tenho o privilégio de ter 70% ou 80% de suíças, médicos e enfermeiras na minha clínica, na minha loja, em Weinfelden, nos produtos naturais, a clínica. Tenho o privilégio, é um privilégio. E tenho um desgosto enorme, não ter mais portugueses e não ser mais conhecida pelos portugueses. Porque eu curo tanta gente com cancro, com doenças graves, consultas, check-up que faço, João. Check-up. Eu há pouco tempo descobri, isto é para falar do meu companheiro. Ele disse, olha, estás com problemas da próstata, estás com problemas de diabetes, estás com problemas de continência, tens que ir imediatamente fazer exames. Eu quero confirmar se isto está verdade ou não. E foi ao médico e o médico disse, se isso for que eu vou publicar e vou partilhar, e vão ouvir certamente, a dizer que não tem nada. Tu estás a tomar um medicamento, que o medicamento vai gerar contraindicações que faz mal. E ele deixou de tomar o químico, deixou de tomar, não toma, está bem, agora, está a fazer os produtos naturais. E ontem à noite, eu tive o meu contabilista, eu tive uma reunião com ele, e ele diz-me, olha, ele disse-me isso assim, ele disse, eu nem acredito que ele te disse isso, que deixou os químicos todos e agora que está muito bem, está a tomar os naturais. Porque eu realmente disse, queres, vamos fazer então, vais tomar os naturais. E aqui, os imigrantes realmente, muitos, com esses testes, João, esses testes fazem o check-up onde vêm as doenças todas, a falta de tudo, alergias, vitaminas, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Uma criança que eu tive de Frauenfeld, eu não conseguia dormir. Uma criança com 9 anos. Outro do Porto, que não andava curvado, que os médicos não descobriram. Era-lhe a ômega 3. Eu descubro, dou-lhe outras coisas e o menino está saudável. Esse de Frauenfeld está saudável. As pessoas curam-se. Depressões de anos. Por isso, eu digo sempre, deve aconselhar-se com o seu médico de família. Mas até que a medicina natural, a medicina alternativa está a ajudar muita gente. E nós aqui somos apontados, e tu sabes disso. Doutora Dadinha Feliz, já vamos para 1 hora, é mais ou menos a média, dá para falar muitas coisas, para discutir muitas coisas, e quando não dá, fazemos uma segunda entrevista, que é isso que pode acontecer. E então, eu quero que você deixe uma mensagem, se assim o desejarem, a todos os imigrantes e a todos aqueles que nos acompanharam neste direto e também que acompanham no seu percurso pessoal e profissional. É assim, para mim a imigração é algo que me toca muito. Atenção. Olha agora aqui mais direto aqui para a imigração para mim toca-me imenso, porque realmente se não fôssemos nós, o que seria dessa Suíça? Estou a falar na Suíça, como estou a falar na Suíça, mas é na Suíça que nós estamos cá. Sei que não é fácil. Vocês não tiveram muitos o privilégio que eu tive de poder não passar por várias situações e de as viver, porque tive uma vitamina B, mas não desistam e pensem sempre que aquilo que vocês hoje, amanhã, quando forem para o vosso país, vocês são umas pessoas muito bem vistas, são umas pessoas muito valorizadas. Felizmente, estamos neste momento, nós, imigrantes, em Portugal, estamos a ser, ainda hoje, há bocado com a entrevista do Dr. Rui, ele falou nessa situação também, somos muito valorizados, porque há uma coisa que nos deu muita capacidade da Suíça que nos dá, é a aprendizagem, é a educação que nós tivemos, que acabamos por nos unir, é a mistura de raças entre filhos italianos, espanhóis, portugueses, suíços, etc., turcos, jugoslávios, etc., e que nós somos
os melhores, nós somos grandes. Por isso, nunca se sintam a palavra imigrante como uma desvalorização, mas sim como uma virtude, um prémio, uma experiência que nós todos temos e que aprendemos e que temos que ser orgulhosos disso. Acreditem, temos muito mais que aqueles que, infelizmente, estiveram lá e ficaram lá. Por isso, lutem pelos vossos desejos, pelas vossas, os vossos desejos, as vossas, As vossas vontades. as vossas vontades, o que vocês desejam, lutem para isso. E sintam orgulhosos daquilo que vocês são. Porque eu sinto-me orgulhosa de ser imigrante, e muito, e de estar aqui convosco. Eu tenho que agradecer a todos vocês, porque aqueles os poucos portugueses que tenho, sinto desgosto por isso, não ser conhecida no Zezinha Peniche Peniche e no Swiss ZP, que é Swiss ZP, Zezinha Peniche, porque onde vocês virem que há poucas visualizações, quer dizer que eu não abro isso. Onde virem os 3.000, os 4.000 e os 5.000, são aqueles que eu tenho. Alguns eu já não aceito, e então estou a apagar as pessoas que não estão ativas para voltar para outras. Por isso, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme ter este senhor como pioneiro de dar a conhecer quem é Zezinha Peniche, porque eu também darei a conhecer mais ainda quem é o Sr. João Quelhas, porque realmente é um gênio, temos que aceitar isso. E o que é que eu vos posso dizer mais? É que nós somos realmente coisas, pessoas, valores, cultura, música muito valiosa nesta Suíça, neste país. Por isso, lutem, porque eu estou convosco e estarei sempre aqui para vos ajudar, e obrigada por me seguirem e obrigada por fazerem com que eu seja a pessoa que sou hoje. Obrigada. Eu retribuo. Obrigada, João. Dois para Portugal. Muito obrigada. Estamos na revista Repórter X. Foram 2 entrevistas seguidas, uma com o Dr. Rui Rebelo. Falamos de vários assuntos da sociedade, mas principalmente do centenário do Sport Clube Maria da Fonte. E hoje com a doutora Zezinha Peniche também falamos de vários assuntos, mas também falamos de livros da Suíça ZAP. Até à próxima. Até breve. Até breve. Até à próxima entrevista. Partilhem. Sim, isso façam, partilhem e conhecer. Dei-me licença, a doutora Zezinha fica por aí sim, um bocadinho, sim. Enquanto eu vou desligar a ver se não fica no ar como há pouco tempo atrás que não consiga desligar. Ferramenta nova, mais dificuldades.